Oi, pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do episódio Obras Inteligentes. É sempre uma satisfação poder compartilhar um pouco de engenharia sobre processos, ferramentas de controle e sempre uma satisfação poder abrir um pouco da nossa casa também para falar um pouco de como que a gente faz a gestão do dia a dia das obras que a gente acompanha pelo Brasil inteiro, né? E hoje a gente está aqui com a Karine, né, que é especialista em orçamento e controle de custo de obras. E ela vai compartilhar um pouco do dia a dia desse trabalho que ela desenvolve já há alguns anos. Vai contar para a gente como é que funciona o processo, quais são as ferramentas que ela utiliza. Karine, seja bem-vinda. Se apresenta para a gente, para o público, fala um pouquinho da tua jornada dentro da indústria da construção, né? Como que você chegou, né? Onde você está hoje, fazendo esse trabalho de custo, quais foram as tuas experiências. Fica à vontade e bem-vinda. Olá, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? Eu me chamo Karine Marinho, eu sou engenheira civil graduada há 7 anos, só que eu já atuo na área há 9, né? Eu fui aquela pessoa que teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Mas eu costumo dizer que foi muito enriquecedor esse tempo que eu tive que me desdobrar, né? Nesse tempo, né, eu trabalhei à frente de execução de obra na época, né, que eu trabalhava e estudava. Eu trabalhei no maior empreendimento público, né, do estado do Maranhão, que foi o Hospital da Ilha. Eu trabalhei à frente da execução da obra. Trabalhei também com planejamento. Só que há 5 anos eu me dedico, né, exclusivamente à engenharia de custos, que é a minha especialização e minha grande paixão, né? Eu costumo dizer que é aquele caso de amor e ódio. Amor pela minha parte e ódio pela parte das empresas, né? Ter que controlar o custo, que é uma coisa realmente muito delicada. E é um grande problema que eu encontro hoje nas empresas, né? Realmente controlar o custo dos empreendimentos. É muito importante esse processo, controle de custo, né? É, sim. Mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, né? Importante. E importante, né? Assim, Sim, algumas empresas controlam de uma forma, outras, né, uma forma sim, mais simples, outras mais profundas, né? sim. E todo mundo tentando controlar o custo, ainda mais, né? A gente vive uma inflação, o custo de obra cada vez aumentando, né? Então as empresas estão cada vez mais se preocupando com esse processo. Então, que Verdade. antes não era uma preocupação, né, de muitas empresas, porque a margem era maior, passou a ser. Passou. E esse processo, né, que a gente faz, e faz essa implantação de como, do passo a passo, da melhor forma de implementar, é um processo bem importante. É Mas aí, assim. Karine, uma pergunta que as empresas nos fazem, né, quando a gente vai iniciar essa implantação, iniciar esse processo, que é, por onde começar? Muito importante. As empresas elas chegam sempre com a mesma dor. Eu quero fazer o controle das minhas obras, né? Uma grande empresa que toca ao mesmo tempo 10 empreendimentos de uma vez, chegam com essa dor pra gente. Eu preciso de controle, preciso de ajuda, né? Só que muitas vezes nem ela sabe o que está descontrolado, né? Sim, E aí que vem entre essa parte, por onde começar, né? Para eu iniciar, né, um controle efetivo de qualquer empreendimento que eu vá controlar, eu preciso de uma boa ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta que vai me auxiliar, tá? Então, hoje a gente trabalha nas nossas assessorias com o Cienge e a Mentor Construção. O Cienge, ele é uma ferramenta de gestão onde eu vou interligar os meus suprimentos, o meu financeiro, o meu orçamento, né? E vai me ajudar nessa gestão. E a Mentor Construção que vai me ajudar ali na apropriação do custo com mão de obra. E muitas empresas chegam com um controle muito defasado, que sim, é feito através do Excel. O sim, Excel está lá, cada um dos colaboradores com uma versão diferente desse meu sim. orçamento, né? Onde não conversa com o meu financeiro. Eles acabam perdendo algumas contas, né? A gente pegou um cliente agora Ah, que ele sabia quanto ele tinha gasto, mas ele não sabia com o que ele tinha gastado. Aí a gente estruturou, né? Ajudou eles aí a implementar uma ferramenta, né? O Cienge, que é a nossa, hoje é a nossa principal, né? E a gente foi analisar todos os custos e um custo inicial, terraplanagem, foi executado. Cadê o custo com a terraplanagem? Eles tinham perdido. sim, Simplesmente eles não tinham, eles não sabiam quanto eles tinham gastado ao certo, né?
Então, essa é uma dor que eles chegam, né, querendo controlar. E o primeiro passo é realmente uma ferramenta que vai me auxiliar, Sim, né? porque muitas empresas ainda controlam apenas a entrada e a saída, né? Que é Isso, quanto que saiu da minha conta, mas não sabe exatamente como que aquele dinheiro foi distribuído dentro exatamente. do orçamento, né? Não É, sabe como que aquilo foi apropriado certinho. Muitas empresas ainda nem fazem as apropriações, né? O que isso, dificulta mais o controle, né? é isso. E ter a ferramenta, ela é muito importante porque no final das contas você tem que ter essa ligação entre o que saiu do banco, né, o que saiu das Isso. tuas contas bancárias, com os valores que foram conciliados, né, dentro do RP. Sim, E essa conciliação, ela é interligada com o título, que é interligado com o pedido de compra, que é interligado com o orçamento, ou seja, tudo tá interligado. tudo estruturado e isso dá mais segurança, né, nesse processo para as empresas, porque você pegar Exatamente. só os teus custos e jogar no Excel, o Excel vai aceitar tudo que você colocar ali. Né? E quando você faz essa amarração, ela é importante que você consegue ter mais segurança, né, dessas informações. Demais, demais. E ainda tem empresas que não têm nem esse controle no Excel. Que é a empresa que ela fez um orçamento inicial e ela só vai saber lá quando estourou aquele valor, né? Não tem realmente nenhum controle. Ou sei lá, Isso. enfim, vai tocando, vai recebendo, vai investindo e não tem controle nenhum, né? Então, sempre para a gente iniciar uma assessoria, a gente indica a ferramenta, né? E a gente só trabalha quando realmente eles contrataram essa ferramenta, né? E aí sim a gente começa a estruturar a casa. Sim, sim, até porque a gente não vai conseguir entregar um controle com eficiência se não existe nem o RP aonde tudo isso vai estar integrado, né? Seguro, né, com as informações seguras, né, de fácil acesso, principalmente para a gerência que quer analisar. Então tá ali, eles têm fácil acesso às informações, né, do que deixar concentrado em uma única pessoa ali no Excel, no Drive, que acaba se Sim. perdendo essas informações. Não, excelente, excelente. E hoje, né, como a Karen falou, o Cienge e o Mentor, o Cienge, ele vai trabalhar toda a parte de suprimentos, contratos, né? Uhum. E o Mentor, ele vai possibilitar que a gente tenha um controle mais detalhado da mão de obra, né? Então, lá no canteiro, você vai conseguir no Mentor fazer os apontamentos do que cada equipe está fazendo, né? E aí você vai ter essa interligação com o orçamento. Quando você tem isso, tu vai conseguir apropriar a tua folha de pagamento diretamente no Cienge, porque as duas ferramentas têm integração, e aí você vai ter o controle de custo, que eu falo que é o perfeito. É É quando você verdade. tem a apropriação dos teus insumos, mas também tu tem a apropriação da tua mão de obra em cada item orçamentário. Porque só Entendi. assim você vai conseguir ter um controle de custo efetivo. Porque Exatamente. muitas empresas ainda controlam só a apropriação dos materiais e a mão de obra está jogando só em uma linha. Ou seja, No empreendimento como um todo, né, e não por serviços, né? exatamente. Aí o que, que acontece? Como é que eu vou saber se eu estou economizando ou estou gastando a mais? Né? Porque no final das contas o controle de custo ele tem que ser do todo, material e mão de obra. Né? Quando você não tem isso, então as ferramentas Cienge e Mentor possibilitam que a gente consiga entregar e consiga chegar nesse nível, né, de controle. Mas assim, falando da ferramenta, né, que são é o É o inicial, início. mas depois a gente vai para a fase do orçamento, né? Isso. Que é, beleza, para controlar o custo, eu preciso partir do orçamento. Preciso ter o orçamento para começar a fazer esse controle. Isso. E qual é o primeiro passo, Karine, que você indica para começar o orçamento? Assim, o que, que é a fase um? Vou começar um orçamento de obra. O que, que eu vejo para conseguir fazer um orçamento que vai possibilitar uma gestão de custo mais eficiente? Pronto. Para eu iniciar um orçamento, eu tenho que montar a minha EAP, né? A minha EAP ela vai tanto ser importante para o meu orçamento quanto para o meu planejamento. Então, uma EAP bem estruturada, onde eu faço a divisão de todos os meus serviços por níveis de pavimento, né, bem detalhada, vai ser maravilhoso para o meu controle de custo, né? Vai ser, quanto mais detalhado, melhor vai ser a minha análise, né? Para saber, olha, o que que eu estou desviando? Estou desviando no concreto? Estou desviando na minha forma? Então, uma EAP bem estruturada, ela vai ser fundamental. Mas eu também não posso pensar só
em detalhar muito a minha AP se eu não tenho um nível de maturidade na empresa. Por quê? Se eu detalho muito, os meus suprimentos, ele vai comprar o meu material, né? E ele vai ter que dividir para onde é que ele vai utilizar esse meu material. Então, muitas vezes o que eu vejo nas empresas é que a gente quer abrir num nível de detalhamento que vai ser ótimo para o custo, mas a empresa não tem um nível de maturidade para fazer essas apropriações. Então, o que a gente sempre analisa quando a gente conversa com nossos clientes é para saber o nível de maturidade que ele está. Alguns clientes a gente inicia ali no EAP mais básica, que vai ser ótima, eu vou conseguir ter um controle, e vai estar no nível ali das pessoas que estão envolvidas no processo, que é os suprimentos, o meu engenheiro também, né? Então, não adianta eu detalhar muito se vai dificultar, né, essa parte de apropriação. Então, é sempre, a primeira passo vai ser construir essa EAP de acordo com o nível de maturidade da empresa que está trabalhando conosco. Não, excelente. E essa definição da EAP, ela é muito importante, né? Porque a gente percebe que a maior dificuldade para o controle de custo nas empresas é justamente na apropriação, É, né? A gente às vezes vai entrar para começar a fazer essa estruturação na construtora e primeira coisa que a gente vê quando já tem um sistema, né, é que as apropriações na maioria das vezes estão todas inconsistentes. isso. Então, assim, essa estruturação realmente ela é importante para quê? Para garantir que a gente tenha um nível de apropriação que funcione para aquela empresa. Então, Sim, tem os níveis, né, de fato. Olha, se você não tem nada, se você não faz apropriação nenhuma, vamos começar pelo mais básico, depois vai exatamente. subindo o nível até a gente chegar realmente no nível ali que é Exatamente. o nível mais eficiente de gestão do custo, né? E ainda tem isso, o primeiro empreendimento, às vezes a empresa ela chega, né, desesperada querendo controlar, eu quero melhorar, mas assim, eu tenho que entender o nível que eu tô, né, eu como empresa, e a gente está aqui para auxiliar justamente nisso. Quando a gente vai fazer a reunião de diagnóstico, a gente já sai com o nível de maturidade da empresa, a gente vai te indicar o melhor, realmente indicar o melhor caminho para aquele cliente de acordo com a necessidade dele. Então a gente vai montar uma EAP mais básica. E ao decorrer dos empreendimentos, a gente vai deixando ela mais detalhada, né? E vai chegar num nível perfeito, né? De gerenciamento. Realmente é uma EAP a nível de serviços e pavimentos, que realmente, quando é uma estrutura, né? Quando é um empreendimento vertical, então a gente vai chegar ali no nível ótimo, né? E vai sempre pensar no nível aí de maturidade que essa empresa ela realmente está. Não, exatamente. E assim, um ponto importante dessa definição da EAP é a participação das pessoas que vão ficar envolvidas nesse processo. Porque nada adianta você faz ali numa sala fria, você faz uma estruturação de EAP, da estrutura orçamentária, aí a obra não conhece como que a estrutura foi pensada, os suprimentos também não conhece, e aí você vai gerar uma dificuldade É lá nesse isso. processo. Então, assim, essa elaboração da EAP é muito importante, já baseada na forma como vai ser controlada. Mas aí, Exatamente. Karine, falando dessa estruturação do orçamento, né, da EAP, quem deve participar? Quem são as pessoas que devem participar dessa estruturação do orçamento da obra? Bom, para as pessoas que devem participar na estruturação, vai ser o orçamentista ou o engenheiro de custo, né? Quem vai realmente montar, mas não só quem vai montar que tem que participar desse processo. Vai ser o engenheiro que vai executar, o pessoal dos suprimentos que também vai fazer parte, né, da execução desse orçamento. Então, quando a gente tem aí esse conjunto do orçamentista, do engenheiro de obras e o pessoal dos suprimentos, a gente tem uma maior assertividade no meu orçamento final, né? Porque eu vejo um erro muito comum. A gente tem um orçamentista, né, que é especialista, além de fazer orçamentos, mas quando chega na execução da obra, aí a obra quer executar de uma forma completamente diferente. Sim. Que o pessoal dos suprimentos conhece um outro tipo de material que é melhor. Então, quando a gente conversa ali os três, né, a gente vai chegar num orçamento cada vez mais realista, né? Porque a gente parte aqui do início, né? Comecei aqui uma assessoria, comecei um controle agora. Então, a gente começou aqui do meu marco zero, fiz meu orçamento inicial. E aí, quando a gente tem esse conjunto, a gente consegue, com certeza, ser mais assertivo, né? Que é Sim. tudo que a gente quer, tudo que as empresas querem é
com o orçamento inicial, né, chegue lá Sim. com o mesmo valor no final daquele Que empreendimento. dificilmente acontece, né? Dificilmente acontece. Sempre tem desvio, né? Eu falo Sempre. assim, acho que gerenciar uma obra, fazer uma obra é uma das, talvez, das atividades mais complexas, né? Por conta das variações que a gente tem, né? Muitos insumos, muitas variáveis dentro desse Isso, processo, né? E verdade. essa colaboração dos setores na elaboração do orçamento, ela é essencial, né? Sim, é Então, sim. muitas vezes a gente pega um orçamento que fura, porque ele foi um orçamento que de uma pessoa só. É uma Uhum, pessoa que sentou na frente do computador, pegou os projetos, levantou o quantitativo e tal, e não colaborou. é verdade. E, e quando isso acontece, tende aquele orçamento a furar. Porque no Sim. final das contas, assim, a participação do engenheiro que vai executar a obra, né? Quando Hum, já tiver quem é a pessoa que vai executar, junto com os suprimentos, que são os dois principais agentes ali que vão gerenciar o custo da obra, né? Porque o engenheiro da obra ele vai controlar o consumo, é, né, dos sim. materiais, ele vai controlar a mão de obra, ou seja, ele é dono desses insumos, É. né? Uhum. E se ele não conhece Como foi como foi planejado? pensado, É, como foi estruturado, como que ele vai gerenciar aquilo, é né? verdade. Um engenheiro da obra ele tem que ser um gestor, né? E não um tocador de obra. Tem que ser um Isso. gestor, ele tem que conhecer quanto é que custa a fundação, quanto é que custa a estrutura. Então, Isso. como é que eu vou gerenciar uma coisa que eu não sei quanto custa? Né? E a gente Exatamente. percebe ainda algumas empresas que trabalham, né, com uma filosofia de gestão, né, bem ultrapassada, que o engenheiro da obra não sabe nem qual é o custo da sua obra. É, Então, como é que ele vai ser um gestor? Como é que ele vai tomar uma decisão no dia a dia se ele não sabe quanto custa cada coisa na obra dele? é Né? verdade. Então, isso é muito importante, né? Essa Demais, demais. contribuição do engenheiro, né, na elaboração desse orçamento e também do suprimentos. Porque no final das contas, quem vai comprar os materiais, geralmente quem vai cotar os empreiteiros, geralmente é os suprimentos, né? Então, se o suprimento já participa ali da elaboração do orçamento, ele pode trazer qual é o custo médio que está se comprando o aço, o cimento, né? Ou seja, Isso. ele é o detentor do conhecimento dos custos reais dos insumos que estão sendo comprados. Então, essa contribuição de suprimentos ela é muito importante para ter um orçamento assertivo. É Às verdade. vezes, né, o orçamentista ele foi lá, colocou uma composição, colocou um preço que adotou de alguma composição que não é o preço real da construtora, vai dar furo. Então, essa Exatamente. colaboração desses dois setores, ela é bem importante, né, para que esse processo ele funcione bem, né? É, e é como eu costumo falar, também a gente tem um outro produto que a gente trabalha, que é as consultorias, né? A gente já passa um pouco do nosso conhecimento. E eu costumo falar sempre que eu estou dando nos meus treinamentos. Você até pode utilizar uma base de dados aí no seu orçamento, né? Mas você sempre tem que pensar em trazer para a sua realidade, né? Vai modificando, né? Então, assim, o engenheiro da obra e os suprimentos, ele já vai ter esse conhecimento de preço de material mais atualizado, que Sim. está sendo realmente utilizado. O engenheiro já vai saber mais da produção aí, que faz parte da minha composição do meu orçamento, né? Vai ser ali minha mão de obra, meu material. Então, eles acabam, enriquecem, né, ainda mais aquele meu orçamento. Então, é realmente fundamental aí esse. Excelente, excelente, Karine. Karine, quando a gente vai começar a fazer o controle de custo, né, na vamos começar a fazer. Qual o maior gargalo? Aonde que mais pega? Aonde é que é mais complexo o processo, a ruptura? Aonde é que está? Vai ser ali nas apropriações. Né? O que é as apropriações, né, para quem não conhece? A gente fez o nosso orçamento meta, mas a cada compra que a gente faz, ou a cada contrato também, a gente tem que fazer um vínculo desse material pedido ou desse contrato com o meu orçamento, né? E aí a gente lá no CIND a gente chama de apropriar. Então, o grande gargalo está na apropriação, porque se eu comprei um material e eu coloquei que ele vai ser executado do serviço errado, vai atrapalhar na minha análise, né? Sim. Eu posso apropriar num lugar que
que não tem nada a ver, às vezes, com... Eu coloquei aqui cimento, por exemplo, num serviço de terraplanagem. Nada a ver. Sim. Então, eu vou fazer uma análise errada. Então, o grande gargalo que eu vejo hoje é as apropriações. E tem também a questão da criação de insumos. O que eu sempre recomendo, sempre vou recomendar, é que a criação dos insumos, né, eles sejam concentrados em apenas uma pessoa. Porque se eu deixo com várias pessoas, cada um tem sua forma de escrever. Um mesmo material, a gente tem vários termos dele, dependendo da localidade, dependendo do nível de realmente conhecimento, né? A gente tem um nome ali mais técnico e tem um nome informal que realmente a gente utiliza no campo. Então, se eu concentro numa pessoa só, ela já tem um padrão dela, ela vai padronizar tudo, não vai ficar poluindo os meus relatórios, tipo assim, cimento, CP4, aí só cimento. Então, eu consigo ter um nível de análise bem melhor quando eu padronizo os meus insumos e eu tenho um insumo para cada, né? Só um dentro do Ciente, por exemplo. Aí eu consigo realmente fazer a minha análise mais efetiva, né? Excelente. E uma coisa, né, que é dentro desse processo que a gente implanta, é justamente essa padronização Isso. até de como vai cadastrar o insumo, né? Assim, Exatamente. de fato, não colocar só o insumo, cimento. É. Mas o cimento, qual vai ser o cimento? Qual é o tipo de cimento? O detalhe, né? E em alguns casos até a marca mesmo. Por exemplo, Uhum. se você estiver trabalhando em uma obra que tem que atender uma especificidade X, você tem que colocar aquilo ali já dentro do teu orçamento. Então, Exatamente. isso é muito importante, né? E você falou da questão do orçamento meta, né? É. Que às vezes é um termo que nem todo mundo conhece, né? E que a gente traz isso dentro das nossas metodologias de controle de custo. O orçamento meta, o que ele é? Ele vai ser a meta do custo da obra. E é diferente, às vezes, quem trabalha com obra pública tem um orçamento que foi licitado, Isso. que é uma coisa, né? Você fez um orçamento, às vezes, para vencer a licitação, mas quando você vai começar a obra, você tem que ter o teu orçamento meta, que é qual é o custo de fato que eu quero gastar nesse empreendimento. E esse orçamento meta ele tem que ser construído ali a quatro mãos, né? Para que Exatamente. realmente funcione ali aquele controle de custo dentro daquela empresa. Né? Então Exatamente. isso é muito, muito importante, né? Uhum. E, Karine, quando a gente fala ali dessa gestão do custo da obra, quais os indicadores que são analisados, né? O que é visto mensalmente, como é que funciona essa questão de indicadores? Não. Mensalmente, a gente faz uma reunião com os nossos clientes, né? A gente faz uma análise do quanto eu deveria ter gasto de acordo com o avanço da minha obra, quanto eu realmente gastei e o meu estoque. Meu estoque, inclusive, que é uma variável que muitas vezes, né, ela não tem a devida atenção que ela merecia. Porque o estoque é um dinheiro que eu já investi, já foi pago, mas ele ainda não foi consumido, né? Eu ainda não utilizei ele em nenhum serviço. Então, a gente faz mensalmente, né, nesse nosso processo de gerenciamento mesmo, mensal, a gente faz essa reunião, a gente analisa de acordo com o avanço, vou descontar esse meu valor realizado e vou somar com o meu estoque, porque ainda vai ser consumido, né? E com essas três variáveis que a gente analisa, a gente vai chegar se o meu serviço ele está ficando positivo, eu estou tendo um desvio positivo, ou se eu estou tendo um desvio negativo, se eu estou gastando a mais, né? E não só chegar a estar positivo ou negativo, eu aprofundo essa análise para saber o porquê que eu cheguei naquele valor. Tá positivo porque eu comprei um material mais barato? Ou porque eu troquei a minha mão de obra própria por uma mão de obra terceirizada por uma mão de obra própria? Eu tô negativo porque eu fiz mais do que eu deveria, porque essa quantidade ficou a maior do que eu havia orçado, que estava em projeto, ou porque eu comprei esse material realmente mais caro do que eu tinha orçado inicialmente. Então a gente analisa linha por linha, serviço por serviço. Por que está positivo? Por que está negativo, né?
E depois que a gente faz essa reunião mensal, a gente chega em dois principais indicadores, que é o IDC, Índice de Desempenho de Custo, que eu vou pegar ali quanto eu gastei e vou dividir por quanto eu deveria ter gasto com o meu avanço de obra. Se ele está abaixo de 100%, é porque eu estou desviando negativamente, aquela minha obra está me dando um prejuízo, né, em algum serviço. E se ele ficar acima de 100%, que a gente espera, né, os clientes sempre esperam que esteja positivo, né, que a gente esteja sendo assertivo, que ele esteja sendo efetivo ali na gestão de custo. E a gente também vai ter o orçamento tendência, né? Vai ser a tendência naquele momento da minha obra. Por exemplo, se eu estou tendo desvios positivos, o meu orçamento tendência vai ser abaixo do orçado inicialmente. E se eu estou tendo desvios negativos, esse meu orçamento inicial já estourou e já está acima, né, do que eu tinha orçado inicialmente. Naquele momento da obra, quanto que de fato é a tendência do custo. E essa tendência ela muda todo mês, né? Porque esse mês eu posso estar economizando 50 mil, então se eu estou economizando 50 mil, a minha tendência do meu custo final vai ser uma tendência de economizar 50 mil. E por aí vai. Mas existem várias formas de calcular a tendência, inclusive, né? Sim. Porque você pode estar na metade de um serviço, você só gastou 50 mil, né? Mas você já sabe que você está comprando um insumo acima do orçado e que você vai gerar até o final desse serviço mais 50 mil de desvio. E aí entra a questão do orçamento, tendência e reorçamento, né? O Isso. que é esse reorçamento, né? Que é justamente você reorçar, parar, fazer uma linha de corte ali no custo atobre e ver, beleza. Estou desviando, o que eu estou desviando, o que eu estou economizando, qual é o meu novo orçamento baseado nesses desvios que aconteceram, né? Isso é Isso. importante, né, dentro do Demais. processo, né? Porque eu trago cada vez mais o meu empreendimento, né? Trago mais para a realidade, né? Eu trago esse orçamento mais próximo da realidade, né? Então, tem realmente essas duas visões. Tem algumas pessoas que não é o que a gente recomenda, né? A Sim. gente recomenda realmente que seja feito esse reorçamento, né? Até porque eu vou aumentando o nível de maturidade, de conhecimento. Então, a gente sempre recomenda que seja feito esse reorçamento, trazendo mais trazendo mais próximo da realidade, né? Isso, e assim, o que a gente percebe é quanto mais as empresas elas forem tendo essa cultura de realçar, de ver qual é o desvio, os próximos orçamentos, os próximos empreendimentos, a tendência é que eles sejam cada vez mais assertivos. É. Por quê? Porque o time, a empresa vai ganhando aquela maturidade, aquela experiência no custo, vai tendo o custo mais na palma da mão, né? E Isso, isso é importante para esse processo, né? com certeza, né? Ainda mais pelo nível que as empresas chegam para a gente, né? Sem controle nenhum. Então, realmente, a gente vende, né, nas nossas consultorias, né, ajudar eles a criar realmente uma maturidade num processo de gerenciamento de custo. Isso, e assim, uma coisa que é muito importante é dividir, né? Análise de custo, ela é uma análise econômica, né? Diferente da análise financeira. E isso ainda gera uma confusão na cabeça de muita gente. Qual é a Isso. diferença, né, entre análise financeira e análise econômica? A análise econômica vai ser uma análise que a gente vai basear sempre na competência, no mês competência, né? E a análise financeira é sempre no caixa, né? É quanto entrou, quanto saiu do caixa. E aí é que tem a grande confusão às vezes, né? Isso. Porque se você compra um aço 100 mil reais e você vai pagar esse aço de 4 vezes, na tua análise financeira, que é análise pelo teu caixa, se tu pagou a primeira parcela, só sai do teu caixa 25 mil, Isso. né? Então essa é a análise financeira. Só que por uma análise econômica, que é a análise correta para você controlar o custo da obra, você tem que analisar a competência. Então o que significa isso? Significa dizer que a partir do momento que você comprou aquele aço, que aquele aço é 100 mil a nota, ele já automaticamente entrou todo como comprometido da obra, porque você já assumiu Esse compromisso. esse compromisso. Ou seja, a obra tem Exatamente. que pagar aquele aço. Uhum. E aí é que entra
a importância do estoque, né? Isso. Porque veja bem, se a gente vai fazer uma análise de custo baseado ali na competência, que é o correto, se esse custo entrou no mês R$ 100.000 e eu não executei nada, vai aparecer ali que eu tenho Desvio um negativo. desvio negativo do custo. Exatamente. E aí a importância do estoque, né? Exatamente. É muito importante e realmente as pessoas muitas vezes não se atentam, né? Vai olhar, tô desviando, mas por quê? E acontece, às vezes o desvio tá ali no estoque. No estoque. O estoque que ou ficou faltando, né? Ou tá falho, né? A gente vai analisar, meu Deus, tá 50 mil. Entrou, mas as pessoas não estão se atentando a esse estoque. Olha, tem estoque, mas não está constando aqui. Né? Então, realmente, eu tenho que olhar, eu tenho que analisar. Ele é muito importante, porque já saiu, né? Já está comprometido, né? Mas ainda não foi consumido. Realmente não foi executado, né? Não foi utilizado esse material. Exatamente. E é assim, é importante também essa questão das ferramentas de controle de estoque, né? Hoje tem o Buildmate, que é uma ferramenta de controle de estoque que possibilita que lá no canteiro a pessoa já solicite dentro do aplicativo o kit, né? Então, vou usar ali no apartamento, vou usar no meu radier, posso solicitar meus kits, né? E isso já vai também retroalimentar direto com o cliente. Então é muito importante também essa questão da ferramenta, porque muitas empresas ainda têm dificuldade nesse controle de estoque, né? E para você Sim. fazer um bom controle de custo, você não vai conseguir fazer sem Sim, um estoque, né, realmente ali certo, né? Realmente o que eu tenho em campo, que eu vou ter ali na minha obra, né? Realmente é um ponto muito importante, né? tranquilo. E, Karine, quando a gente fala aqui da orçamentação, né? Estamos orçando a obra. Qual que é a importância do vínculo desse orçamento de obra com o planejamento da obra? O que vai influenciar no controle de custo esse vínculo desses dois processos, de orçamentação e de planejamento? O planejamento ele vai ser muito importante porque quando eu vou fazer uma análise de custo, eu analiso quanto eu deveria ter gasto pela execução da minha obra. Se eu não tenho, né, esse meu avanço de obra que a gente tem a partir do planejamento, eu não vou conseguir fazer essa análise, eu só analisaria custo por custo, né? Quanto eu gastei, quanto eu realizei, quanto que eu vou gastar. E não, quando eu tenho um planejamento, quando eu tenho um avanço da minha obra, eu consigo analisar quanto eu deveria ter gasto pelo avanço de obra. Né? Então é muito importante aí realmente essa integração, né? E os dois são muito importantes para que a gente tenha uma análise de custo efetiva, né? O que é importante, né, nesse processo, dessa integração, né, do orçamento com o planejamento, é que uma vez que você tem, por exemplo, essa integração dentro do próprio Cienge, né, de fazer essa retroalimentação da medição do avanço da obra, é que uma vez que você mediu lá no teu planejamento, já gera a medição automática, né, dentro do RP, e você já consegue ter o custo da obra ali, né, o controle de custo todo integrado. Isso, E aí nessa, proporcional. nessa integração, o que é importante, né, é essa questão da EAP, né, da estrutura. Porque Isso. muitas vezes pode ter sido elaborado uma estrutura do orçamento que é quase impossível de conversar Com com o planejamento, isso. né? E aí é que está o grande gargalo, assim, muitas das vezes, né? Por É, exemplo, se você tem um orçamento lá que você colocou uma linha orçamentária chamada lá concreto e armadura junto, só que lá no teu planejamento, por exemplo, você dividiu em duas detalhou. linhas, né? Ou seja, o que vai acontecer? Quando você vincular, por mais que você divida os pesos lá, quando você vincular, aqui ele vai medir aquela linha e isso vai Isso. gerar ali uma falha na hora de Vai me fazer. trazer um avanço errado, né? Aí eu vou estar fazendo uma análise errada do proporcional. Então é realmente muito importante que os dois conversem, né? Porque acontece, já aconteceu, né? Às vezes o cliente já tem um planejamento, já tem um orçamento, e quando a gente ia fazer a análise, né? E não tinha os pesos bem certinhos, como você acabou de citar aí do concreto e da armadura, aí a gente ia reunir para analisar o engenheiro, não, mas está errado esse avanço. Não avançou 80%, avançou menos. Por quê? As estruturas não conversam. Então, isso é
já deu muito problema, né? Então a Sim. gente sempre recomenda que seja realmente igual, né? A recomendação é que eles sejam realmente iguais para que não tenha esse problema, que a gente consiga analisar realmente essa proporção correta, né, de quanto eu deveria ter gasto. Sim, sim. Aí está a importância na hora de fazer essa estruturação do orçamento, também, né, quem for elaborar o planejamento da obra, participar Sim, dessa formulação, porque no final das contas, assim, os dois têm que estar conversar. conversando o tempo todo, né? Verdade. Porque se você não tiver essa conversa para depois você fazer lá na frente, vai ser bem, bem difícil, né? Exatamente. E aí, Karine, me fala um pouco de como é que é a rotina de fechamento, né? Eu sei que o processo de custo acontece lá, né? E tem um fechamento Uhum. mensal, né? Que você fala. É, como é que acontece esse fechamento, né? Como é que vocês fazem um fechamento com o cliente? Como é que funciona É. isso? A gente, primeiro ponto, né, o cliente tem que aferir o estoque, que é a variável que a gente falou que a gente vai analisar. Então, ele vai fechar o estoque, vai aferir sempre no último dia do mês, a gente coloca essa nossa, a linha de corte. Ele vai analisar o que ele tem em estoque no último dia do mês. Ele vai dar a baixa no sistema, né, ou vai utilizar a ferramenta do iBuild, né, que realmente vai auxiliar, já vai fazer automaticamente. Então, o engenheiro de planejamento, ele vai fazer uma visita à obra, né? E ele vai lançar a medição de obra, né? Que é para a gente fazer essa análise. Então, primeiro tem que ter o estoque aferido e a medição lançada. Aí a gente faz uma reunião com o cliente, a gente senta com ele, a gente vai olhar linha por linha os desvios de cada uma das linhas, de cada um dos serviços, né? Então a gente senta, faz uma reunião com a pessoa responsável, né? Com o engenheiro da obra também, a gente faz essa reunião. Aí a gente vai abrir todo o nosso orçamento, a gente vai ver quanto ele deveria ter gasto, né? De acordo com esse avanço de obra que chegou do nosso planejamento, né? Por isso que é importante muito essa conversa dos dois. A gente vai analisar o que a gente tinha foi realizado, a gente vai fazer algum ajuste, se necessário, de um custo que não entrou, Sim, porque é importante. Avançou, mas cadê o custo? O custo tem que estar correto, né? sim. E, além disso, o estoque, que é realmente aquele dinheiro que já foi investido, mas que não foi consumido. Então, a gente faz essa análise, né? Essa rotina, e a gente ajuda o nosso cliente a identificar o porquê dos desvios dele, por que está positivo, por que está negativo, e vai chegar nos indicadores, né? Que a gente já falou, que é o IDC e o orçamento tendência. Aí a gente faz uma reunião com a gerência e apresenta todos esses números. É essa a nossa É, rotina. você falou uma coisa importante aí, que dentro desse processo, a gente pode ter a ferramenta. As apropriações estão sendo feitas, os lançamentos estão sendo feitos lá dentro do RP. Se você simplesmente pega um relatório e toma aquele custo como verdade, muitas das vezes você está fazendo análise que não vai te levar a lugar nenhum, porque Exatamente. aquele número final pode não estar correto e na maioria das vezes não está. Por isso esse Exatamente. fechamento mensal ele é muito importante, porque né, tem os casos, né? O cara, o empreiteiro fez o serviço, você deu o avanço no orçamento lá, né? Você mediu Avanço de obra. aquele item do orçamento como avanço, só que a medição do empreiteiro não foi lançada no custo. Exato, acontece muito, O né? que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer nesse caso? Uma falsa Economia, economia. exatamente. Por quê? Porque você mediu, vai dizer que você deveria ter gasto 100 mil, não apropriou a medição do empreiteiro porque o engenheiro não lançou. Ou porque ainda não fechou realmente, né? Deixa para fechar dia 15. O que acontece muito é, às vezes parece que o empreiteiro fica segurando aquela nota, né? Sim, sim. Fica segurando, aí não, vou mandar, e acaba que a nota não chega no último dia, que a nossa linha de corte é o último dia do mês. Sim. E acontece muito, aí vai chegar lá no quarto, quinto dia, e não entra lá no CIEND, né, na RP, não entra no Sim, sim, sistema. sim. Então a gente tem que fazer, levar em consideração também, e se fazer os ajustes necessários, né, para que a gente chegue num valor mais próximo ali da realidade, né, que Não, a gente chegue no valor, né, realmente da, daquele serviço, se está sendo positivo ou se está sendo negativo. exatamente. Por isso que é muito importante essa análise linha a linha, né, Uhum. do custo. Porque quando você olhar, por exemplo, ali que você está tendo um desvio numa linha de revestimento cerâmico, por exemplo, e aí você percebe que você está economizando na mão de obra
né? Porque é muito importante esse nível da leitura do controle de custo, né? Tem gente que controla o custo da obra só vendo a linha, né? E a gente vai no nível mais detalhado, que é para entrar dentro daquele serviço e para saber, beleza, eu estou economizando ou estou gastando mais. Se eu estiver economizando ou gastando mais, eu tenho que saber qual é, de fato, a razão daquele desvio. Que aí é mão de obra, é material. Isso. Então, é esse nível de detalhe que a gente precisa, né, chegar dentro da gestão de custo para poder dizer que, de fato, é uma boa gestão de custo ali, né? Exatamente. E dentro desse processo, né, das apropriações, também tem uma falha geralmente que é cometida, né, que é em relação à data de apropriação, por exemplo, da folha, né? Isso. Porque você geralmente paga a folha no quinto dia do De... mês. É. Tem gente que vai lá e coloca a data do lançamento do título no dia 5 do mês lá e fica naquela data ali. Então, o ideal é o quê? Você colocar a data do título da folha, por mais que você pague no dia quinto dia útil do mês, colocar a data de lançamento lá da emissão desse título na data de corte do último dia do mês, né? Isso. Porque isso vai garantir que entre dentro daquele mês ali, né, no relatório. Exatamente. E o sistema permite isso, né? Que eu coloque lá uma data e não necessariamente precisa ser a data que eu vou pagar. Então, realmente, esse é um ponto também muito importante, né? Que vai lançar a folha, vai pagar os impostos só na primeira quinzena ali do mês, mas a competência dele é o mês anterior. Então, a gente sempre vai recomendar realmente que seja lançado no último dia do mês, né? E é uma prática que realmente eles acatam, né? E o pessoal faz esses lançamentos. Karine, e na hora que você está fazendo ali a análise gerencial junto com a construtora, né, abrindo os números, quais são os principais insights ali que as empresas começam a enxergar? Caramba, eu estou economizando aqui, estou desviando aqui. Quais são os principais insights que você vê que as empresas têm, tanto de processo, né, de melhoria de processo, como também ali até de orçamentação? O que você vê que mais acontece quando vocês estão nessas análises? O que eu mais vejo é que realmente eles não tinham, às vezes, nenhuma noção do que estava acontecendo, né? A gente iniciou um projeto numa empresa nova, né? Que eles estavam bem resistentes à gerência por não entender o que a gente entregava, Sim. e ele não tinha noção do nível de detalhamento que a gente vai entrar quando a gente fecha essa assessoria, né? Ele está iniciando muitos empreendimentos, está investindo realmente em muitos empreendimentos e ele não tinha controle nenhum. Ele realmente ele tinha perdido algumas informações, que foi o primeiro exemplo que eu Ah, citei, né? Não sabia nem quanto ele tinha gastado em alguns serviços de terraplanagem, que é um serviço enorme, né? sim. Fundamental, um dos principais de uma construção. Então, o que eu vejo muito é ele se encantando de realmente eu orcei e eu ter essa análise de quanto eu orcei, de quanto eu gastei, que ele não tinha noção, por nível de serviço. E assim eles conseguem melhorar, né, para os próximos orçamentos que eles vão fazendo, né? Porque, como eu falei, né, tem cliente que realmente chega só com um orçamento inicial e só vai saber que estourou lá no Lá final. no final. Então, você fazendo essa análise mensalmente e eu podendo tomar ações antes mesmo que ela aconteça, se eu iniciei um serviço agora e eu vi que ele está desviando negativamente, o que eu posso fazer? Então, eu vejo realmente isso, né, nos clientes, que eles realmente ficam encantados de entrar nesse nível de detalhamento, né, Sim. quando a gente vai fechar as nossas reuniões. Então, é isso. E a gente vê isso principalmente nas empresas habitacionais, né? Que são aquelas que vendem o imóvel na planta, né? Então, Isso. quando você vende o imóvel na planta, você partiu ali de uma viabilidade inicial. Aquela viabilidade, você tem um valor ali do custo da tua construção que você mensurou e depois você vai iniciar aquela construção, vai executar e no final vai ter o resultado. Quando você começa a controlar o custo mensalmente, todo mês você vai ter aquela linha de corte e aquela análise do custo, você vai começar a entender, inclusive, se aquele teu imóvel ele precisa de reajuste para que você consiga chegar no final do empreendimento com aquela margem que você Esperava. esperava. Porque Exato. muitas vezes, o que acontece? Você fez uma viabilidade do empreendimento.
há um ano e meio atrás. Aí você lançou o empreendimento um ano depois. Quando você começa ali, pode já ter um descasamento, né, É, do custo. E é muito importante entrar nesse nível de detalhe até para lançamento de empreendimentos novos no futuro, né? exatamente. Consegue tomar a tempo, né, mudar o curso, né, mudar ali o meu preço de venda, por exemplo. Então, fazendo esse acompanhamento mensal, consegue tomar, a gente gera ali dados, né, gera indicadores, consegue tomar as ações necessárias, né, para realmente, como você falou, manter a margem que ele esperava no início daquele empreendimento. E até porque, assim, a construção civil, os ciclos, né, são longos, né? Tem obra ali de 24 meses, 36 meses, né? Isso. E muitas vezes aquela empresa ela está lançando um empreendimento novo baseado ainda no custo do anterior, Isso. achando que aquele custo é aquele ali, mas muitas vezes já tem um desvio na obra dele que ele não está enxergando. Então fazer esse análise, né, mensal já começa a dar esse direcionamento para a empresa, né? Com certeza. Agora, fazer toda essa gestão de custo não é fácil, né? Não é. É muito complexo, né? Assim, às Não. vezes, dependendo. Eu acho que na verdade as empresas às vezes que não têm um processo bem definido acabam deixando esse processo um pouquinho mais complexo do que deveria. Né? Porque no final Isso. das contas, assim, vai ter uma energia necessária, Uhum. mas o resultado compensa. Com certeza, né? Que é o que todo cliente quer, né? Manter a margem de lucro o melhor possível, né? E se você não faz um controle, né? Acaba que vai consumindo aquela margem que você esperava ter no empreendimento. Então, realmente é um trabalho que pode, como eu falei, amor e ódio, né? Das Sim, sim, empresas, sim. mas que é necessário, é fundamental e é muito bom ver os clientes realmente entendendo isso, conseguindo alcançar um nível de maturidade, melhorando os processos de gestão de controle, né? Fazendo o planejamento das obras, melhorando os orçamentos dela. E uma outra coisa também que é importante é para quem trabalha com obra pública, né, o controle de custo, ele até serve para sinalizar aditivos que as empresas não estão conseguindo ou não conseguiram visualizar. Como é que é isso, Karine? Como é que as Exatamente. empresas conseguem visualizar isso? Muitas vezes, né, fecha-se o escopo, por exemplo, de uma reforma, em que eu tinha previsto os serviços, alguns serviços inicialmente, né? E ao decorrer do que vai acontecendo essa reforma, esses ajustes, vão servindo novos serviços, né? Então, o que acontece é do cliente fechar ali, né, aquele escopo inicial e ir executando. O pessoal vai, o governo vai pedindo, vai executando e esquece de receber por esses serviços que não estavam inicialmente ali naquele escopo original deles, né? Então, quando você faz um controle, realmente, ó, esse serviço foi adicionado, eu gastei tanto, né? A gente consegue fazer um aditivo desses serviços que não estavam inclusos, né? Isso, e ele consegue ir fazendo o controle de custo, ele vai lá perceber, caramba, por que que eu lancei mais cabo, comprei mais cabo do que está orçado? Isso, Beleza, pode ter sido um desvio de roubo, pode ter consumido mais, mas muitas vezes, principalmente em prova pública, pode ser que tenha aumentado o escopo exatamente. e muitas vezes a empresa nem percebeu, né? Porque Exatamente. muitas vezes, quando você vai participar de uma licitação, você está pegando a planilha que o órgão, né, Enviou. enviou, você está tomando aquilo como verdade, mas nem toda empresa ela tem depois a preocupação de ir lá dentro do projeto checar se aquelas quantidades estão ok. Geralmente vai fazer isso na hora da compra, Isso, né? isso. Então essa gestão de custo ela já vai indicar isso para a gente. Então isso é importante, né? E demais, e também não só o aditivo, mas também reequilíbrio, né? Reequilíbrio de alguns insumos, de alguns materiais que realmente eles extrapolaram o valor que a gente tinha colocado lá inicialmente. Então a gente também consegue fazer essa análise com o nosso controle de custo, né? E consegue ver que o valor triplicou, quadriplicou. Não, aí cabe entrar com reequilíbrio, né, daquele material. Então é muito bom para isso também, né? Vai ser Não, essencial. é- isso é excelente. Inclusive, para quem ainda trabalha com obra pública, né? É, essa questão da utilizar as composições SINAP, né? O SINAP ele está em constante revisão, né? Vai vendo quais são as composições ali que precisam ser atualizadas. Então a gente vê essas revisões acontecendo. E já teve casos
né, que o órgão tinha colocado uma composição, né, que essa composição dentro do SINAP ela já era inconsistente. Ela, por exemplo, foi uma composição de estrutura metálica, né? Lá não tinha o coeficiente de perda da Sim. estrutura metálica, né? E aí o cliente comprou a estrutura metálica passando do que estava da quantidade orçada, porque precisava entrar também as perdas, né? Quando você Isso. faz ali a estrutura na obra, e ele depois foi ver que estava ali com 15% a mais de custo dos insumos que ele tinha comprado uma quantidade maior. Quando foi Exatamente. bater com o orçamento, viu que o coeficiente dentro da composição estava sem desperdício. Acontece. E aí isso virou um pleito de aditivo, né, por Uhum. conta dessa falha na composição. E no final Exatamente. das contas, assim, aí sempre é um dilema, né? Mas você aceitou, na hora que você fez, você orçou e participou da licitação, você aceitou. Não, mas também não é bem assim. Por quê? Porque o órgão, ele selecionou aquela composição, né? E Você é não, aquela minha base, é né? a base, você não pode Uhum. alterar os coeficientes ali da composição, né? Então, Posso colocar os meus valores, mas os meus coeficientes eu não vou poder, né? exatamente. Então, esse processo ele é importante, né? O controle de custo ele vai abrir para a empresa um leque de possibilidades de avaliação dos próximos orçamentos a ser lançado, de imóvel. Então, isso é bem importante para o processo, né? Com certeza. Karine, a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu quero te pedir para deixar um insight aqui importante assim, para quem vai começar a fazer esse processo de controle de custo. Por onde começar? O que a pessoa tem que ter em mente? Sim, quero começar semana que vem, né? Qual o insight mais importante que você pode deixar? Eu queria provocar você, né, levar a reflexão, você que está nos assistindo, né? Se você faz um controle de custo em que você analisa apenas o orçado e o realizado, né, que você faz uma autópsia, você não está fazendo um controle de custo efetivo. Um controle de custo é eu planejar antes de agir, é eu fazer um controle ali das minhas compras, né? Fazer um controle dos meus contratos, acompanhar o avanço físico da minha obra, que também faz parte, né? E eu ter alguém que vá olhar constantemente para esse meu custo, né? Porque, como você falou, é uma parte que muitas vezes as empresas elas vão deixando ali, né? Não dão a devida atenção. Então, assim, ferramenta você aprende, né? Mas maturidade é o que vai dividir quem vai sobreviver e quem vai morrer no próximo aperto. Não, e isso é muito importante, né? Porque você pode ter um bom orçamento, você pode analisar ao final do mês o custo orçado e realizado ali, né? Para fazer de fato uma avaliação do que desviou, mas o melhor controle de custo, mais eficiente, é aquele que você faz previamente, né? No momento que você vai comprar, você olha para o teu orçamento e vê quanto é que eu tenho orçado de quantidade, quanto é que eu tenho precificado e tomar uma ação nesse momento. Não dá para você comprar e depois olhar. Você tem que olhar nesse momento. A mesma coisa para a mão de obra. Vou contratar um empreiteiro. Quanto é o valor do meu orçamento? Quanto é que está orçado lá? Ah, tá. Então esse é meu limite. Porque aí você vai conseguir tomar decisões, né, sobre o teu custo antes do custo estourar. Lá no final, quando a gente está analisando o relatório, a gente tem que analisar só para ver o que foi consolidado, mas ali, no momento da contratação, no momento da compra, é que tem que ser olhado ali, porque é onde você pode tomar alguma ação, muitas vezes, para até evitar que aquele desvio ele aconteça, né? Já Sim. teve clientes nossos que ele viu que ia perder muito dinheiro em obra pública porque ia desviar muito aquele material que ele ia comprar. Ele trouxe aquilo para o órgão, mostrou que tinha uma falha ali, inclusive na licitação, e ele conseguiu ali fazer um reajuste, né? Um reequilíbrio ali junto ao órgão. Então isso é importante. Quando você toma a decisão baseada no dado, faz toda a diferença para a eficiência da operação,
né? Exatamente. Excelente. Karine, a gente está chegando aqui no final. Eu te agradecer aqui por essa participação, muito importante, contribuiu bastante. Tenho certeza que quem vai nos ver, que assistiu até agora, né, amou esse episódio, né? Abrir essa caixa, né, de como que é o processo de controle de custo, essa experiência que a gente já faz há vários anos, né? Acho que isso é importante, porque muitas empresas estão fazendo cada um de uma forma e a gente já passou por toda essa estruturação, toda essa construção, então a gente já sabe o que funciona, o que não funciona. Inclusive, a gente tem os processos, as assessorias de controle de custo, justamente para ajudar a implementar isso desde o começo. Então, quem não conhece ainda esse nosso trabalho, eu vou convidar para entrar no nosso site da Mentor Construção. Vai ficar aqui embaixo o link de acesso ao nosso site nesse vídeo. Então, acesse lá, pede uma demonstração, uma conversa que a gente vai conversar com você, entender quais são as tuas dores, se é custo, se é produtividade, se é planejamento, e a gente vai trazer para você um processo que funcione para a sua empresa. Eu sempre digo isso, é muito importante um processo que funcione para aquela construtora. A gente não pode simplesmente copiar um processo que funciona em uma empresa que já tem milhares, né, de pessoas trabalhando, que já tem uma ferramenta às vezes que já roda há vários anos e simplesmente copiar para outra. Tem que ser um processo de evolução e a gente sabe fazer isso muito bem. Então, para quem assistiu a gente até agora, queria agradecer. Para quem não segue a gente ainda, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente está trazendo conteúdo novo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a gestão da tua empresa. Um grande abraço e até o próximo episódio.